Nós estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje eu recebo mais uma vez aqui em nossos estúdios a advogada previdenciarista Marcela França. Ela que vai esclarecer quais são as 7 doenças ortopédicas que podem adiantar a sua aposentadoria. As dúvidas você tira a partir de agora. Doutora Marcela França, é um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios para ajudar a esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores, principalmente com relação à aposentadoria. Olá, Fábio. Olá, todo o pessoal que tem em casa. Como sempre, é uma alegria estar aqui falando de um assunto tão comum e, ao mesmo tempo, onde as pessoas ficam tão desinformadas. Doutora, para a gente começar, então, eu tenho uma curiosidade. Qual que seria a doença ortopédica que mais aposenta aqui no Brasil? Fábio, acho que é de conhecimento, você já deve ter pensado nisso antes de me perguntar. São as lesões que envolvem a coluna. Qualquer questão ortopédica que envolve a coluna, ela é a que mais aposenta por aposentadoria por invalidez ou aposentadoria da pessoa com deficiência. Por quê? Dentro da coluna vertebral nós temos todo o nosso sistema nervoso central, ou seja, qualquer dano à coluna reflete em outras partes do corpo. Doutora, você disse qual que é a que mais aposenta, que são as doenças da coluna, né? Mas tem várias outras. Você poderia detalhar quais seriam as 7 doenças que aposentam no Brasil, que podem adiantar a aposentadoria de quem está nos acompanhando? Sim, inclusive, Fábio, algumas delas não estão ligadas à coluna, mas a primeira está ligada à coluna, que é a hérnia de disco, e acho que é a mais comum também. A primeira e a segunda, eu acho que são as mais comuns hoje no Brasil. Então, a gente tem a hérnia de disco, a gente tem a artrose. A artrose é uma doença, inclusive, degenerativa, mas ela afeta os ossos, ou seja, ela é uma doença ortopédica. Nós temos lesões na coluna de forma geral, nós temos a esclerose grave também da direito à aposentadoria por invalidez ou aposentadoria das pessoas com deficiência. A gente tem as lesões dos membros inferiores e membros superiores. Nós temos as doenças reumáticas, nós temos as doenças do quadril, dos ombros. Todas essas doenças são doenças que podem adiantar a sua aposentadoria em 5 anos. A escoliose grave também, doutora, ela aposenta ou não? Ela aposenta, inclusive, na aposentadoria da pessoa com deficiência, ela pode ser enquadrada como uma deficiência grave, porque a escoliose, ela muitas vezes impede a pessoa de conseguir se locomover. E como que a pessoa vai comprovar? Qual que é a documentação médica necessária para conseguir a aposentadoria, nesse caso dessas doenças ortopédicas que nós estamos tratando hoje aqui no jornal? Fábio, hoje, qualquer doença ortopédica, o primeiro exame que é solicitado é o raio-x. A gente tem o raio-x, nós temos os ultrassons, nós temos também as tomografias e, por caso como uma artrose, a gente tem exames laboratoriais, nós temos prontuários médicos, nós temos relatórios médicos. Por quê? Esses documentos vão trazer a história desse quadro clínico, dessa lesão. O que acontece? Todo problema ortopédico, ele tem que gerar um Código Nacional da Doença. Isso pra gente é muito importante, porque você tem um quadro clínico. Esse quadro clínico, mesmo que a pessoa esteja medicada, ele vai gerar sintomas. E esses sintomas vai causar ou uma incapacidade para o trabalho, ou essa pessoa consegue trabalhar mesmo estando doente, só que ela vai ter que fazer um maior esforço para exercer a sua atividade. É onde entra a aposentadoria da pessoa com deficiência. Agora, doutora, no caso da pessoa que tem deficiência, das aposentadorias da pessoa com deficiência, algum outro documento precisa ser apresentado ou somente esses que você mencionou? Os documentos são os mesmos. O que altera é que a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela veio para poder reduzir o tempo de contribuição, reduzir o tempo de trabalho da pessoa, claramente falando, com deficiência. Eu oriento, inclusive, lá no escritório, a que os meus clientes que tenham condições de trabalhar, que continuem trabalhando, mesmo que estejam com problema de saúde que não os incapacita. Eles conseguem trabalhar, mas com restrição. Então, a documentação, ela é a mesma. Quais são os benefícios? A pessoa aposenta com 5 anos a menos, né? A mulher com 55 anos, ou seja, 7 anos, porque a idade hoje são 62. A mulher aposenta com 55 anos, o homem aposenta com 60 anos. Eu vou dar um exemplo para poder ilustrar essa situação. No escritório, nós temos uma cliente que ela era bailarina. Olha que delicado, né? E ela não nos procurou para fazer a aposentadoria. Ela nos procurou pós-aposentadoria, após ler algo que eu havia escrito nas redes sociais. Então, ela me procurou porque ela é muito nova,
pegou regra de transição, mas mesmo assim ela perdeu muito no valor do benefício dela. Então agora ela me procurou, eu vou fazer a revisão do benefício dela. O que eu vou fazer? Eu vou transformar a aposentadoria dela por tempo de contribuição numa aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Por quê? Ela já tem 55 anos, ela tem um pouco mais de 55 anos, ela vai aposentar de forma integral. Qual o benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência? O cálculo é diferente. Além de você ter uma redução do tempo, você tem um aumento no valor do seu benefício. Então, essa é uma forma muito clara e ao mesmo tempo delicada de mostrar para quem está nos assistindo que até mesmo uma bailarina que teve uma lesão no pé, que era professora de balé, ela deixou de ser professora de balé, ela foi inserida numa outra atividade dentro de um órgão público e essa mudança de atividade fez com que nós conseguíssemos comprovar que ela passou a ser uma pessoa com deficiência, porque ela não pode exercer a sua primeira atividade. Agora, doutora, você disse dessa possibilidade, seria a minha próxima pergunta, então fica comprovado que a pessoa que aposentou por tempo ou por idade, ela pode transformá-la então em uma aposentadoria por deficiência. Ela pode aposentar, não só pode, como deve fazer essa alteração. Inclusive, mesmo que a pessoa tenha aposentado há mais de 10 anos. Nós já estamos ingressando com ações onde a pessoa aposentou há mais de 10 anos, não sabia da possibilidade desse direito, mas como houve um agravamento do quadro, para ela o benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é mais viável do que uma aposentadoria por tempo de contribuição. Olha só, nesse breve bate-papo, eu enumerei para vocês 7 doenças que podem adiantar a sua aposentadoria e tantas outras que a população nem sabe. Eu que converso com muitas pessoas estão com desgaste no joelho. E me surgiu essa dúvida que agora nem estava na nossa pauta de hoje. O desgaste nos joelhos, ou em qualquer outro membro, ele acarreta em aposentadoria ou não? Ele pode acarretar uma aposentadoria por invalidez, quando o desgaste é muito grande, quando tem inclusive indicação de colocação de prótese, mas o que manda muito é o cálculo. Mas também a pessoa tendo todo o seu histórico documentado, ela pode ter direito a uma aposentadoria da pessoa com deficiência. E isso é muito importante, é guardar os documentos médicos, a receita até do medicamento, fotografa, porque se for a pagar, guardar os exames de imagem, não, sabe? Não descartar esses documentos, porque nesse momento da aposentadoria, ele pode ser muito importante, ele pode praticamente dobrar o valor do seu benefício. Às vezes você pensa que você vai aposentar com 2 salários mínimos ou 2,5, você pode chegar a 4 ou 5 mil reais, dependendo do cálculo, né? E do tempo de contribuição que você tiver na aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, como eu tive essa dúvida, você que está com dúvida se a doença ortopédica que você tem pode gerar aposentadoria ou não, tem que procurar uma advogada previdenciarista para poder avaliar o seu caso e também os documentos, né, doutora? Sim, inclusive, Fábio, nós estamos trabalhando lá no escritório um caso de um cliente que teve uma lesão, ele é marceneiro, ele perdeu a primeira falange, ele tinha 18 anos, em 1988. Hoje ele já tem quase 60 anos, ele está com 57, se eu não me engano, e ele nunca recebeu nada do INSS. Quando ele me procurou para fazer o planejamento da aposentadoria dele, nós descobrimos que era possível conseguir a concessão não somente de um auxílio acidente para ele, pela perda da falange do dedo, não só pela perda, ele perdeu o movimento, não consegue abrir, perdeu força, ele é marceneiro, e nós vamos também fazer a aposentadoria dele da pessoa com deficiência. É uma pessoa que quase contribui no teto, se fosse aposentar por tempo de contribuição, ele ia ter uma perda muito grande no benefício dele. Então ele vai aposentar com 60 anos, ele vai ter recebido um benefício antes e vai aposentar de forma integral. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade Notícia. Sempre muito esclarecedor o nosso bate-papo. Eu te espero daqui 15 dias. Obrigada, Fábio. Obrigada a todo o pessoal que está de casa. Até daqui 15 dias.